Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Sr. Carlos Viana, um dos diretores da Casa do Brasil em Lisboa, que teceu alguns comentários que eu discordo durante a transmissão da posse do presidente Jair Bolsonaro ontem no Brasil. Sobre esse assunto, vem comigo. Bom pessoal, ontem eu estava assistindo a transmissão da posse do presidente Jair Bolsonaro lá no Brasil e assisti por um canal de TV português aqui, né, a RTP. E dentre os comentaristas que estavam nesse canal, no canal da RTP, estava o senhor Carlos Viana, o diretor da Casa do Brasil em Lisboa, e fazendo alguns comentários sobre a posse do presidente. Comentários totalmente de viés ideológico de esquerda, totalmente que não condiz com a realidade do brasileiro, do povo brasileiro, da escolha que o brasileiro fez, falando sobre a incompetência do Bolsonaro, sobre a incompetência dos seus ministros. Chegou a falar que o astronauta Marcos César Pontes era só um astronauta e não era capacitado para ser ministro da Ciência e Tecnologia. Por que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Porque eu estou bastante indignado com esse cidadão brasileiro, já radicado em Lisboa há mais de 20 anos, que é um dos diretores da Casa do Brasil em Lisboa, pelo modo como ele falou, né, do presidente do Brasil, eleito por a maioria dos cidadãos brasileiros, inclusive em Portugal, onde o Bolsonaro seria eleito inclusive no primeiro turno. Que ele falou em nome de todos os brasileiros que moram em Portugal, né? A RTP chamou esse cidadão da Casa do Brasil como representante de todos os brasileiros, o que é uma inverdade, porque esse cidadão Carlos Viana, diretor da Casa do Brasil em Lisboa, ele não me representa e não representa uma boa parcela dos brasileiros que moram e vivem aqui em Portugal, né? Ele representa ele com o viés ideológico dele, e a Casa do Brasil não é uma instituição pública brasileira, uma instituição privada que ele fundou. Não estou aqui criticando a Casa do Brasil, pelo que eu li, é uma instituição que faz até um trabalho bacana na sociedade, mas o viés dele em relação ao presidente Jair Bolsonaro e a escolha que os cidadãos brasileiros fizeram não representa a visão de um brasileiro, dos brasileiros que moram aqui em Portugal. É totalmente factível um cidadão brasileiro ter votado em Bolsonaro e morar em Portugal, não tem problema nenhum. É por isso que nós temos a liberdade, a democracia, né, de morar onde quisermos. Então é perfeitamente normal, não vejo problema nenhum eu ter votado em Bolsonaro e morar em Portugal. Eu não vejo problema nenhum. Como muitos aí falam e questionam, né? Se você votou em Bolsonaro, volta para o Brasil. Você quer? Não, eu volto para o Brasil quando eu quiser. Quando eu não quiser, eu moro onde eu posso morar. Moro em Portugal. Tá bom? Passo aqui minha temporada todo ano aqui em Portugal. Tá certo, pessoal? Mas, voltando ao assunto do Sr. Carlos Viana, da Casa do Brasil em Lisboa, ele não me representa como brasileiro morando aqui em Portugal, para falar mal, para fazer críticas ao presidente eleito, para fazer críticas aos seus ministros, né? Com viés totalmente ideológico, totalmente de esquerda, e que protege um cidadão que foi presidente do Brasil, que se corrompeu e que roubou a esperança de milhões de brasileiros, que foi o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então, volto a enfatizar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu fiquei bastante indignado que a TV portuguesa, que os canais portugueses têm viés ideológico de esquerda. Isso aí não tenho dúvida que tem. Eu assisto os canais aqui, leio os jornais dos canais aqui de Portugal fazem muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, por ele ser de direita, por ele ser que vai botar o Brasil
no caos, vai botar o Brasil na miséria, mas eu não estou preocupado. A mídia tem a opinião deles, eu tenho a minha opinião, que é totalmente diferente da opinião da mídia portuguesa em relação a esse assunto. Tem o direito deles de serem, de emitirem opinião. Eu só acho que os portugueses têm que abrir os olhos, eu tenho que abrir os olhos para a mídia que eles têm, né? Como o Brasil abriu os olhos para a Rede Globo, que era uma rede totalmente tendenciosa e que, graças a Deus, os cidadãos brasileiros abriram o olho, e que hoje a Rede Globo é uma rede de televisão em total descrédito perante a sociedade brasileira. Acho que os portugueses também devem começar a ficar vigilantes quanto à sua mídia de TV e de jornal aqui, quanto à ideologia, ver se eles não estão escondendo a real situação de Portugal perante ao povo português. Mas eles criticarem o Brasil não tem problema nenhum. Cada um tem o seu viés, a sua crítica, a sua ideia. Mas um brasileiro, diretor da Casa do Brasil em Lisboa, falar e criticar o presidente em nome dos imigrantes brasileiros aqui em Portugal, eu discordo. Esse senhor não me representa. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha que dar para vocês sobre esse cidadão que foi na RTP. A RTP é uma rede de televisão grande aqui em Portugal e que mostrou ontem a posse do presidente Jair Bolsonaro, na qual esse cidadão estava lá como um dos comentaristas e fazendo comentários depreciativos sobre o presidente eleito, sobre os seus ministros e sobre a escolha que o povo brasileiro fez, a maioria do povo brasileiro que votou fez em relação ao seu presidente. O futuro dirá quem está certo, quem está errado. Espero que o povo brasileiro tenha acertado, tá bom? Bom, pessoal, vou deixar um link aqui embaixo no vídeo. Vocês vão poder ver uma das entrevistas que ele deu, uma entrevista de áudio que ele deu para a RTP, a rede de TV aqui de Portugal. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.